nome da pregação de hoje é Vinda, Arrebatamento e o Juízo Final. Eu vou ler para vocês aqui já, Lucas capítulo 17, a partir do verso 20. E este texto fala que o arrebatamento não será secreto. Ele fala sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e dá um sinal da vinda, que quase ninguém repara. Quase ninguém mesmo. Um grande sinal sobre como será a vinda de Jesus Cristo. O que todo mundo espera não vai acontecer. Como de fato foi na primeira vinda. Na primeira vinda esperava um Jesus montado em um cavalo branco, fazendo estrondo, mas ele veio num jumento. A segunda vinda também vai pegar a todos de surpresa. As pessoas estão esperando algo que Jesus não disse de forma alguma. De forma alguma. Estão interpretando de maneira incorreta. Esse texto também fala sobre o juízo final. Fala sobre o reino de Deus que está dentro de nós. Fala sobre pontos centrais da nossa fé. Vamos ler. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eles pensavam que o reino de Deus, como profetizado no Antigo Testamento, seria assim. Jesus Cristo montado em seu cavalo branco, com relâmpagos e trovões, iria destronar César, derrotar César, arrancar César do trono, sentar-se no lugar dele e estabelecer um reino físico, terreno, em Jerusalém. Aí Jesus diz: vocês interpretaram a vida toda de maneira incorreta. Vocês interpretaram incorretamente o texto bíblico. Vamos continuar. Verso 21. Nem dirão, está aqui o reino, ou está ali, pois o reino está dentro de vós. Está entre vós. Verso 22. Então disse aos discípulos: chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Lembra que Filho do Homem é só uma expressão messiânica para se referir a Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha duas naturezas, e tem duas naturezas, a divina e a humana. Ele tinha que ter as duas para nos salvar. Primeiro, sendo Deus para nos salvar, e sendo homem para nos substituir. Verso 23. E vos dirão: está ali, Jesus está ali, ó. Ele voltou, ele está aqui. Mas nem os sigais. Pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu ilumina até outra extremidade, assim também será o Filho do Homem. O que tudo indica aqui é que eles estão dizendo o seguinte: olha, Jesus já veio, está ali, ó. Mas cadê que a gente não está vendo? Aí Jesus diz: não vai ser assim, de maneira oculta. Eu vou ser como um relâmpago, a minha vinda será como um relâmpago, todo mundo vai ver. Esse papinho de vinda oculta, está ali, mas ali na onde que a gente não vê? Não é verdade. Todo mundo vai ver, todo olho o verá. Não tem essa ideia de vinda oculta. Jesus vem escondidinho, como disse o Ellen White, e como dizem os pré-tribulacionistas, não tem isso. A vinda será como um relâmpago, todo olho vai ver. Verso 25. Mas primeiro é necessário que ele sofra, que o Messias sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. As pessoas leem Apocalipse, Apocalipse fala de uma estrela caindo no céu, de praga de gafanhoto, de catástrofes absurdas. E eles pensam que aquilo ali é literal. Ora, o texto está dizendo que na vinda, as pessoas vão estar vivendo a vida normalmente e não vão reparar. Meu irmão, se tiver uma montanha caindo na terra, uma estrela caindo na terra, como diz Apocalipse, se isso for literal, você acha que ninguém vai estar notando alguma coisa estranha? O texto está dizendo que a vinda de Jesus será como foi nos dias de Noé. Não chovia na época de Noé. E Noé estava fazendo uma arca. Parecia uma loucura o que Noé estava fazendo. O ímpio olhava para Noé e falava: louco. Os ímpios olham para você hoje e dizem: você é louco? O seu estilo de vida é louco? O estilo de vida de vocês é louco. Vocês são tolos, vocês são estúpidos. Os ímpios dizem isso a seu respeito? Porque diziam acerca de Noé. Noé estava dizendo que viria uma chuva, não havia nenhum sinal de chuva. A vida corria normalmente. Este é o grande sinal. Este é o grande sinal. O texto continua, verso 28. E também como aconteceu nos dias de Ló,
comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, viviam a vida normalmente, parecia que não tinha nenhum efeito. Estilo Steven Spielberg acontecendo no cosmos. Nada. Estavam tranquilos. A vida estava correndo normalmente. Parece que estavam até num bom momento. Afinal de contas, a gente casa em bom momento. Em época de guerra, a gente não casa. Verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo não volte para casa. No dia da vinda de Jesus, Jesus está dizendo aqui, para se você está na sua casa, você está no campo, não volte para casa, fuja. Mas é possível fugir de Jesus? É possível. No dia da vinda. Jesus apareceu lá no céu, lá. Aí você sai correndo. É possível. O que vocês acham? Já vou explicar o que Jesus está dizendo aqui. Verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Quando ela estava saindo, Deus falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus falou, não olhem para trás. A mulher de Ló olhou para trás. O que aconteceu? Se transformou. Eu vi uma criança aí, tá vendo? Crianças estão lendo a Bíblia aí, ó. Se transformou numa estátua de sal. Gente, é óbvio que Deus não a puniu só porque ela olhou. É óbvio, gente, pelo amor de Deus. Isso é só uma linguagem para retratar o quê? Ela amava aquele mundo. Ela não havia se desvinculado daquele mundo perverso. O coração dela amava aquilo lá. Por isso ela não foi. Por isso Deus a deixou ali. Aquele gesto foi só simbólico do coração podre dela. O texto continua. Quem procurar preservar a vida irá perdê-la, e quem a perder, este a preservará. Eu vos digo, naquela noite, todos estarão numa cama. Um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão juntas, moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Está falando do arrebatamento. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. E eles lhe perguntaram, onde, Senhor? Ele respondeu, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Vou explicar tudo isso aqui ao longo da pregação. Meus queridos irmãos, entre os cristãos de variadas denominações, cristãos genuínos, acreditamos, há divergências sobre a vinda de Jesus, mas em detalhes que na prática não alteram praticamente nada a nossa vida. Como por exemplo, crer que Jesus virá de maneira oculta para arrebatar os crentes antes da grande tribulação, não afeta em nada. A única coisa é que eu acredito que nós vamos passar pela grande tribulação. E assim, pensando dessa forma, estamos mais preparados, não vamos levar um choque quando acontecer. Estaremos mais preparados mentalmente. Mas aqueles que acreditam que serão arrebatados no dia da grande tribulação, quando notarem que estão errados, na minha opinião estão, eles não vão perder a fé, porque se são crentes genuínos, vão apenas ser fortes e vão resistir sim, porque os crentes genuínos vão resistir. Então você tem algumas diferenças aí em relação a alguns detalhes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em essência, os genuínos cristãos, eles creem nas mesmas coisas, que Jesus vai voltar, que Jesus vai julgar vivos e mortos, que aqueles que não creram em Cristo Jesus serão condenados, aniquilados, destruídos por toda a eternidade. Diferentemente dos adventistas, por exemplo, que creem que não existe inferno. Sim, eles creem que não existe inferno. Porque eles creem que há a aniquilação da alma, que os ímpios, depois que morrem, eles deixam de existir. Isso não é verdade, e por isso são uma seita. Porque em Mateus 24, Jesus disse que os justos herdarão vida eterna, e os ímpios, condenação eterna. A palavra eterna é a mesma para o justo e para o ímpio. É a mesma. Portanto, se eles dizem, não, o ímpio, condenação eterna aqui é que ele vai deixar de existir. Então seria o mesmo para nós, que nós também deixaríamos de existir. Não faz sentido. De forma alguma. O inferno é o lugar onde o verme não morre. O Lázaro morreu e o rico também. E o que aconteceu depois? O rico deixou de existir ou ficou existindo no inferno, sofrendo eternamente? É isso que a Escritura declara. Ele não deixou de existir depois da morte. O que a parábola de Jesus descreve? O rico morreu e foi para lugar nenhum, deixou de existir? Não, o rico morreu e foi para o inferno.
O crente morreu e foi para o céu, foi para o seio de Abraão. Isso é uma heresia. Mas os cristãos, em essência, eles creem nas mesmas coisas. Que Jesus vai voltar, que vai julgar vivos e mortos, que os ímpios serão condenados por toda a eternidade e os cristãos estarão no gozo do Senhor por toda a eternidade. Essas crenças, os nossos irmãos que são de denominações diferentes, de escatologias diferentes, creem como nós, por isso são nossos irmãos. Jesus aqui nesse texto, ele está falando de duas coisas. Primeiro, de um reino invisível. Cadê o reino, Senhor? Onde está o reino? E aí ele diz, o meu reino é invisível. Ele não vem com visível aparência. E em segundo, ele fala da sua vinda, que é o seu reino eterno. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá, primeiro. O reino de Deus está dentro de nós, está em nós. Como eu disse para vocês no começo, os judeus interpretavam incorretamente as profecias do reino do Messias. Lembra que Deus havia dito a Davi? Davi, um de seus filhos vai se sentar no trono, um da sua descendência vai se sentar no trono e vai reinar para sempre. Havia várias profecias no Antigo Testamento falando sobre o reino de Jesus, sobre o reino do Messias. E os judeus interpretaram de maneira incorreta, inclusive os discípulos. Inclusive os discípulos interpretaram de maneira incorreta. Tanto que, apesar de Isaías já ter profetizado que o Messias tinha que morrer, quando Jesus morre na cruz, como os discípulos ficam? Eles ficam surpresos. Eles não entendiam aquilo. Eles ficaram surpresos. Lembra daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Jesus morre e Jesus ressuscita. E Jesus começa a acompanhar aqueles 2. E eram discípulos dele. Só que Jesus não se revela a eles. Diz o texto que Jesus pergunta, o que vocês estão falando? E eles respondem, você não sabe das últimas notícias? Jesus, o Cristo, ele morreu. Nós esperávamos que ele haveria de redimir Israel. Mas ele está redimindo, morrendo. Mas por que os 2 discípulos disseram? Nós esperávamos que ele haveria de redimir Israel. Porque a redenção que eles imaginavam era derrubando César. Era estabelecendo um reino físico. Até os discípulos interpretavam assim. Mas Jesus vem e diz, não. O reino não vem com visível aparência. E, gente, olha o detalhe aqui. Os discípulos estavam ouvindo isso aqui. Eles ouviram Jesus falar. Jesus disse explicitamente para Pedro e para os outros que ele iria morrer, que era necessário que isso acontecesse. Está aqui, ó. Nesse texto que eu acabei de ler para vocês, está escrito a mesma coisa. Aí Jesus morre e eles falam, meu Deus, quando que ele falou que isso ia acontecer? Parece vocês, eu prego, você, pastor, que dia que você falou isso? Então, até os discípulos, tinham uma interpretação errada do que era o reino. Jesus vem e diz, o reino não vem com visível aparência. Não vem. O reino está dentro de vocês. O que é isso? Paulo, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que então seria o reino de Deus? Onde você tem um rei, você tem leis, você tem um povo, você tem um reino. Se você tem pessoas se submetendo às leis deste rei, você tem ali uma civilização, você tem um reino. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o meu reino não se caracteriza por questões físicas. Nem mesmo um prédio de uma igreja é a definição de igreja, de forma alguma. O meu reino é quando vocês são crentes de verdade em mim e seguem as minhas leis. No seu trabalho, onde vocês estiverem, vivendo a minha palavra, seguindo as leis de seu rei, ali está o meu reino. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, levando a minha palavra, vivendo a minha palavra, ali está o meu reino. O meu reino não é uma questão física. Não tem visível aparência, está ali uma coroa, um trono. Não, o meu reino tem a ver com vocês, os cristãos genuínos. Isso é o meu reino, o meu povo, o meu corpo. Porque Jesus vai casar com a igreja, e ele diz que ele é a cabeça, e a igreja é o corpo. Vocês querem ver o meu reino?
vocês o verão em cada um de meus discípulos, em cada um dos homens que eu vou redimir, vou transformar, como eu já havia dito, por meio dos profetas lá no Antigo Testamento, que na nova aliança eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne. E na mente, no coração de vocês, eu vou imprimir as minhas leis. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é caracterizado pelo reino de Davi. O reino de Davi foi o mais poderoso e o mais próspero. O mais poderoso e o mais próspero de Israel. E olha que coisa interessante. Porque Jesus, ele não prometeu que todos nós seríamos ricos. Mas, sim, o vigor, a força do reino de Davi pode ser visto em todas as épocas onde existiu uma igreja genuína. Em todas as épocas. Mesmo uma igreja pobre. Mesmo com cristãos pobres. Ali tem um símbolo do reino de Davi. Sabe por quê? Quando você, por exemplo, encontra uma família com poucos recursos e com suas limitações, suas dificuldades, mas eles se amam, eles insistem, eles perdoam-se mutuamente. E não são como os ímpios. Não são como os ímpios. Que, diante do primeiro erro, já desistem. Que, diante das primeiras dificuldades, eles ficam com raiva um do outro. Eles não perdoam, e eles se separam, eles ficam com ódio um dos outros. Não. Quando você vê uma família que é temente a Deus, mesmo com pouco recurso, mas se há ali amor, você pode ter certeza, há ali felicidade, há ali alegria, há ali gozo. Porque o reino de Deus não consiste em comida, bebida, mas em justiça, em alegria no Espírito Santo. Onde há uma família cheia do Espírito Santo, onde há uma família cheia das leis de Deus, cheia do desejo de seguir a palavra de Deus, há ali reino de Deus. Há ali uma família que será um exemplo para os outros, como foi na época de Salomão. O texto bíblico declara que o poder, a riqueza de Salomão, a sabedoria de Salomão, despertou o interesse de outras nações, a ponto de a rainha de Sabá, de longe, ela saiu para ir até o reino de Salomão. E ela ficou impressionada com tudo aquilo que ela viu. Isso é o reino de Deus. Quando você lá na sua casa, você cria os seus filhos no temor de Deus. É isso que impressiona o mundo. Não é que você tem uma grande casa, ou roupas de marca, mas que os seus filhos são tementes a Deus. E aí os ímpios, de longe, eles vão até a sua casa e eles querem entender por que os seus filhos não se matam um ao outro. Porque apesar das dificuldades, sim, nossos filhos são pecadores também, mas eles se perdoam e no final do dia, a gente termina o dia junto. Pode terminar um pouquinho arranhado às vezes, mas juntos no final do dia. Juntos. Nada disso de ficar com raiva um do outro. Às vezes nós somos terríveis, nós também erramos, mas nós pedimos perdão, confessamos e continuamos. E permanecemos unidos, apesar de nossas falhas. Quando os ímpios veem isso, eles falam, o que é isso? A sua casa é diferente, vocês parecem que têm uma civilização diferente. Temos mesmo, somos parte do reino de Deus. O amor de Deus está entre nós, não porque nós somos bons ou melhores do que vocês, mas porque Deus, Ele, o nosso Rei, Ele nos venceu. Ele quebrantou os nossos corações e nós agora somos escravos deste Rei. É sobre isso que Jesus está falando. Segundo, Jesus diz que a sua vinda será pública. Verso 22. Então disse aos discípulos, chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Provavelmente, e é o que William Hendrickson comenta sobre esse texto, e eu concordo com ele, ele diz assim, os sofrimentos serão tamanhos que vocês vão desejar a manifestação da vinda de Jesus para interromper esse sofrimento. Mas em alguns momentos isso não vai acontecer. Vocês vão desejar, volta logo, Senhor. E aí surgirão os falsos profetas dizendo, chegou. E é mentira. Eles vão dizer, aqui, está aqui, ó, Jesus voltou já. Né? Eu li com vocês isso no verso 22. Então disse aos discípulos, chegaram dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem,
E vos dirão, ele ali, ó, o Filho do Homem está ali, está aqui. Não vades, nem os cigais, pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, ou seja, todo mundo mesmo vai ver. Todo o globo. Todo mundo vai ver. É o que ele está dizendo. De norte a sul, os extremos, os hemisférios, de alguma maneira miraculosa, eles vão ver, todo mundo vai ver. Jesus está dando a dica. Não creio nesses que digam, ele está ali, escondidinho ali, ó. Não, ele está ali naquele outro lugar, ele voltou. Você viu? Não, já está escondido. Ele veio e foi rapidinho, veio, voltou para o céu. Mentira! Gente, o sinal para vocês não serem enganados por essa galera é todo olho verá. De leste a oeste, de norte a sul. Todos os cantos. Todo mundo vai ver a minha vinda. Esse é o grande sinal. Não caiam nessas ideias. É por isso, então, não creio na Ellen White. A gente não crê no pré-tribulacionismo. E isso é confirmado lá em Mateus 24. Lembra? Falei no começo aqui para vocês. Pré-tribulacionismo. A crença de que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, levar o seu povo, arrebatar o seu povo, e aí depois de 3 anos e meio, depois da grande tribulação, Jesus volta mais uma vez. Ou seja, então seria 3 vindas, né? A primeira, a segunda e a terceira. Não tem isso na Bíblia, não tem isso. Essa doutrina não tem. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus dá a seguinte sequência sobre a sua vinda. Primeiro, princípio das dores, que tem a ver com guerras, terremotos. Princípio das dores, verso 8. Segundo, grande tribulação, verso 15. Terceiro, vinda, verso 26. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua cairá do firmamento e todo olho verá. Jesus está falando como será a sua vinda. Ele não diz de forma alguma, olha, depois da tribulação, antes da tribulação eu vou arrebatar o meu povo, aí depois da tribulação eu vou voltar. Ele não diz isso, gente. Não tem isso. E a gente tem que usar Mateus 24 como regra básica para interpretar tudo mais. Por quê? Porque é Jesus falando de maneira explícita. Em Apocalipse, a gente tem uma linguagem mais figurada sobre a vinda. É Mateus 24, que é uma parte clara que a gente deve utilizar para interpretar uma parte mais escura, uma parte um pouco mais difícil. É um lugar em que Jesus falou de maneira explícita, respondendo explicitamente uma pergunta objetiva. Mateus 24 é a base. Portanto, não acreditamos nisso. Acreditamos que o bichão do anticristo, se já não está por aí, não sei, estará por aí, e que os crentes eles passarão pelas provas. Afinal, ao longo da história, os crentes têm passado pelas grandes provas? Por exemplo, quando o general Alarico invadiu Roma no século V, os cristãos eles foram arrebatados? Ou as mulheres dos cristãos foram violadas? Ou as mulheres dos cristãos também foram assassinadas, os bebezinhos também? É isso que Agostinho conta em seu livro A Cidade de Deus. Os crentes também foram triturados. Ao longo da história, o povo de Deus também tem passado por essas tribulações. Terceiro, a vinda de Jesus será repentina em uma época em que a vida correrá normalmente. No verso 26 e 29, do verso 26 ao 29, Jesus disse que a sua vinda será como nos dias de Noé. Os homens vão estar comendo, casando, dando-se em casamento, quando Jesus virá e ninguém vai notar. Ninguém vai notar. É assustador. Como estará correndo normalmente? Para nós, não. Para nós vai ter uma grande tribulação, mas para o mundo vai estar em paz. Perfeita paz. Pense, por exemplo, um símbolo disso durante aí essa época de eleições onde religião e política se misturaram muito. Muito. Para os ímpios ficou muito bom. Para mim foi um período de tribulação terrível. Para os ímpios, não. A gente aqui abriu a igreja. O medo de ser preso, medo de ser processado, é ou não é? Mas e os ímpios? Para eles não teve grande tribulação nenhuma. Eles estavam em paz, sossegadinhos. Sossegadinhos. Estavam correndo, a vida estava correndo normalmente para eles. É isso que o texto diz aqui. Como nos dias de Noé. Vai estar todo mundo vivendo a vidinha normalmente. Olha o que isso confirma com o que Paulo fala. Porque vós mesmos, em 1 Tessalonicenses 5, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, qual que é a figura do ladrão aqui? A figura do ladrão é que ele vem repentinamente, ninguém está notando. Ou, imagina se o ladrão falasse para você assim, ó, ei, eu vou te roubar amanhã.
Apesar que tem ladrão que fala, né? Tem. O governo. Ó. IPTU é roubo puro. Roubo puro, totalmente roubo. Você já pagou pelo asfalto, você paga pela luz. Qual serviço o governo está prestando para você pelo IPTU? Que você paga? Nenhum. Nenhum. É roubo total. Ele te avisa, ó, vou te roubar a partir de fevereiro. Você vai pagar, eu vou te deixar ainda pagar em algumas prestações. Mas aqui a ideia é esta, de que o ladrão ele não avisa. O ladrão ele não avisa, ele pega de surpresa. Pega de surpresa. Quando estiverem dizendo paz e segurança. Olha o que o texto está dizendo. Como será a vinda? Gente, você acha que se tem uma estrela caindo, o povo está em paz? Uma estrela caindo do céu? Gafanhoto espalhado pelo mundo? O povo está em paz? O texto está dizendo que quando o povo estiver em paz e segurança, aí virá repentina destruição. Então, de repente, a destruição lhe sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. É isso que o texto diz. A vida vai estar correndo normalmente. Eles não vão perceber. Eu acho que eu vou ter que fazer uma série sobre Apocalipse novamente, hein? Eu explico, na visão reformada, eu acredito que está correta. Apocalipse, ele é quase tudo ali figurado. As catástrofes que a gente vê lá têm a ver com fenômenos da natureza, com catástrofes no mar e por aí vai. Não são eventos literais, porque senão entrariam em contradição com isso aqui, ó. Eventos cataclísmicos, como a gente vê descrito lá, se fossem literais, entrariam em contradição com isso aqui, que está dizendo que o mundo vai estar em paz, vivendo a vida normalmente. Quarto, a vinda de Jesus é a manifestação da ira de Deus contra a maldade humana. Ló e Noé, ele cita esses dois exemplos. O texto bíblico declara, lá em Gênesis, que a maldade humana havia subido a tal ponto até Deus, que Deus falou, basta. Isso concorda com o que Jesus disse, que no final dos tempos o amor iria se esfriar de quase todos, que a maldade iria se multiplicar. Foi o que aconteceu no período de Noé. Foi o que aconteceu no período de Noé. A maldade havia se multiplicado. Sodoma. E é interessante isso, hein? Sodoma também, o povo muito maligno. E qual era a grande característica do povo de Sodoma? Qual era? Perversão sexual. É a sensação que a gente tem olhando hoje, é ou não é? Perversão sexual, assim, absurda. Absurda. Talvez como nem na época do Império Romano. Que tinha lá a pedofilia, tinha lá, mas era tolerada, né? O povo sabia que era, mas mais ou menos, a pederastia. Mas estamos caminhando aí para a galera, já tem gente, como Simone de Beauvoir defendeu há algum tempo, já começando a falar que não tem nada demais pedofilia. Já. Primeiro eles estão falando que é doença, aí daqui a pouco eles vão falar que é normalidade, assim como fizeram com o homossexualismo. No começo era doença, agora é quase obrigatório, quem não é gay está quase sendo preso. É assim. Como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. A maldade havia se multiplicado. E por isso Deus disse, basta, 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 basta. Em todo o Antigo Testamento, a vinda de Jesus é retratada pelo dia do Senhor. E o dia do Senhor na Bíblia é chamado de dia de trevas, de angústia, de pavor e de terror. Veja este texto. Amós. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que quereis este dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Está vendo? Não tem como fugir. Não tem como. Eu quase fui contar aquela piada lá do Rio Grande do Sul, lembra do cara que encontrou com a morte? Não vou contar não, já contei muitas vezes, né? Mas é verdade. Se vocês quiserem, depois eu conto. Depois. Então, vocês têm que vir aqui visitar a gente para vocês ouvirem essa piada. Mas é boa, ela é teológica a piada, é sério, é teológica. Não tem como fugir, não tem como fugir. Isaías, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías 61 chama o dia do Senhor de o dia da vingança do nosso Deus. Vou dar alguns exemplos para você sobre isso. Egito. O Egito foi o dia do Senhor.
praga de todo tipo. Todo tipo. Mas a pior de todas, a morte do filho primogênito. O texto bíblico declara que em toda a casa em Israel, do rico ao pobre, do plebeu ao rei, o filho mais velho de uma casa onde não houvesse sangue do cordeiro na porta, morreria. E o texto bíblico diz que houve choro como nunca houve no Egito. Como nunca. O faraó viu seu filho mais velho morrer. Se o filho mais velho tivesse 1 ano, ou seja, era o único, morreu. 15 anos, morreu. 7 anos, morreu. Não foi um acidente. Não foi o diabo que permitiu isso. Deus não tem nada a ver com isso, como alguns dizem, né? Não, Deus não é soberano sobre o mal. Isso é coisa do diabo. Não, 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 não. O texto diz que foi Deus. Deus tirou a vida daquelas crianças. Deus levou o Egito ao desespero. Deus trouxe pavor sobre o Egito. Deus. Ou pense na Babilônia. Quando a Babilônia veio para julgar Israel, é chamado de o dia do Senhor também. Mulheres foram violadas, crianças foram trituradas. A história também conta que homens foram empalados. Uma vara, em ser empalado uma vara colocada no orifício traseiro, saindo pela boca, furando a pessoa, e deixavam essa pessoa esticada como na cruz. Israel se transformou em morada de chacais. Sabe o que é isso? Era um animal carniceiro. Israel se transformou em entulho e morada de chacais. O que o profeta estava dizendo é o seguinte: a única coisa viva aqui em Israel serão os animais carniceiros que vão comer os corpos de suas filhas. Corpos que antes tinham sido violados por homens. A única coisa viva aqui em Israel serão esses animais que vão triturar, devorar os corpos de seus bebês, que vão estar espalhados pelos entulhos aqui de Israel. Ele chamou isso de Dia do Senhor. Por quê? Porque Jeremias disse que a maldade em Israel estava subindo. Eles estavam saindo com a mulher, com a mesma mulher, pai e filho, diz o texto. Pegavam a mulher na rua e ambos saíam com a mulher. Eles estavam mentindo, eles estavam fazendo o mal contra o próximo. E a maldade estava subindo, a cada dia mais. E atingiu o nível que Deus disse: basta, eu dei todas as chances para que vocês se arrependessem. Eu enviei os meus profetas e vocês não pararam de pecar. Vocês se tornaram idólatras, amantes do dinheiro, sensuais, imorais. E eu enviei Jeremias todos os dias, e Jeremias, e Isaías, e tantos outros, dizendo: parem, parem, parem. E vocês não pararam. Por isso, vocês vão morrer. Vocês serão triturados. Quando as pessoas dizem que eles não acreditam na punição do juízo final, eles dizem que creem na Bíblia. Eles dizem: eu não acredito nisso. Eu acho que isso é muito cruel. Meu Deus, olha a Bíblia. Tem um monte de dia do juízo acontecendo na Bíblia. Um monte de coisas terríveis acontecendo ali. O dia do Senhor é a manifestação do Senhor contra a maldade humana. É o dia de Noé. Quantas pessoas foram salvas, gente, lá no dia de Noé? Me ajudem. Lembra? Quantas pessoas entraram na arca? Quantos? 7, 8. Vocês estão lendo a Bíblia? 8. 8 pessoas, só a família de Noé. 8 pessoas. Ou seja, crianças morreram? Velhos morreram? Todo mundo morreu. E o texto diz, não foi o diabo, foi Deus. Uma mãe viu a chuva, viu a água subindo, pegou seu menino no colo e mentiu para ela. Vai ficar tudo bem. E morreu afogado, junto com seu bebê. E o texto diz que isso foi a ira de Deus. O texto diz que isso foi a ira de Deus. Quinto. Fujam da ira vindoura. Verso 31 diz assim: naquele dia, quem estiver no alto da casa, com seus bens embaixo, não desça,
Você está em cima, mas seus bens estão embaixo. Ele está dizendo, corre, deixa o dinheiro para trás. Porque senão não dá tempo. Corre. A sua alma é mais importante que o seu dinheiro. Não há nada mais importante do que a sua alma. Nada. Então não gaste nem 10 minutos que seja para pegar e juntar o dinheiro. Corre. Corre. Ok. É isso que Jesus está dizendo. Mas eu pergunto, no dia mesmo do juízo final, isso será possível? Sair correndo de Jesus? O vosso pecado vos há de achar? Diz o Antigo Testamento, não é possível fugir de Deus? O que está acontecendo aqui? Esse texto tem muito a ver com Mateus 24, em que os discípulos perguntaram, Senhor, qual o sinal da destruição do templo e qual o sinal da sua vinda? E aí Jesus deu uma resposta que tinha uma aplicação imediata, que era a destruição do templo, mas também uma aplicação em relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse assim, olha, em relação ao templo, quando vocês virem o abominável da desolação, vocês saibam, acabou a história de Israel. Quer dizer, acabou, para vocês agora é o dia do juízo. Isso de fato aconteceu. O general Tito invadiu Israel, e no ano 70, ele destruiu o templo, ele invadiu o templo. Então Jesus disse assim, olha, quando vocês virem essas coisas, fujam. Porque isso significa que já acabou para vocês, não haverá chance. Fujam. Fujam. Mas agora Jesus está usando esse texto para fazer uma aplicação em relação também à vinda dele. Isso aqui foi literal em relação à queda do templo. Mas isso aqui não pode ser literal em relação à vinda de Jesus. Por quê? Porque não é possível fugir de Jesus. Então o que ele está dizendo aqui é o quê? Sabe o que João disse? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão tentando fugir da ira vindoura por meios errados. Sabe o único jeito de fugir da ira? É tendo uma vida de fé, que ama mais as coisas do céu do que o dinheiro, do que as coisas deste mundo. Esse é o único jeito. É viver pela fé. Ter uma vida santa diante de Deus. É isso que ele está falando. Como, por exemplo, a mulher de Ló não fez. Ela não quis se desvencilhar daquele mundo que ela amava tanto. Não. Ela gostava ainda. Ela gostava de algumas coisas ali. Ela não queria colocar o seu coração nas coisas celestiais. O que Jesus está dizendo é, a única maneira de escapar da ira vindoura é por meio da fé em mim, e de uma fé que se manifesta por meio de um desapego em relação a este mundo. Gente, eu estava falando com o meu filho, com a minha família, sobre um colega. Estava me contando algumas coisas de uma igreja. E, obviamente, essa pessoa é envolvida nessa igreja. Então, não era uma coisa que ele ouviu falar, não era uma fofoca, era algo que ele sabia, que ele participava, que ele vivia. E perversões sexuais, uma igreja de muito dinheiro, grande, muito dinheiro, muito poder político, mas muita sujeira, muita feiura, muita coisa errada, muita coisa feia. E eu ouvindo ele contando isso, eu só pensei em mim mesmo. Pensei em mim, pensei na minha família, e pensei, olha, esse povo, essa igreja eu conheço, é um povo que tem o coração focado em ser um sucesso. Eles falam isso abertamente. Em ser um sucesso, em ser rico. E gente, acho que foi ontem, eu estava indo para a casa do meu pai, no carro, e falando isso com os meus filhos. Falei, olha, João disse, não amem o mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo que há no mundo não é de Deus, não procede de Deus. Sabe o desejo de ser rico para impressionar alguém? Que é totalmente diferente de você que deseja que Deus abençoe a sua casa para que você dê uma vida digna para os seus filhos. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Sabe? De querer ser um rico para dizer, eu venci na vida.
Eu venci na vida. Eu preciso passar naquela faculdade. Não é porque eu tenho vocação, não. É porque eu acho que aquele tipo de carreira ali, aquilo ali, eu vou me sentir vencedor. Eu vou me sentir um vencedor. Isso é o mundo. Isso é o mundo. É a soberba da vida. É estar apegado às coisas deste mundo. É amar o dinheiro. Quando a gente quer quando a gente quer ter um salário melhor, para que possamos, por exemplo, um dia passear com a nossa família. Você não está querendo dinheiro porque você ama o dinheiro. Você está querendo dinheiro porque você ama a sua família. Você quer dar uma vida melhor para sua família. Mas quando a gente acha que eu preciso ganhar dinheiro para dizer eu venci na vida, eu preciso passar naquele vestibular para dizer eu venci na vida, eu preciso comprar a casa tal, eu preciso publicar em algum lugar para dizer eu venci na vida, eu preciso chegar com um carro melhor no final de ano, na casa da minha família, para dizer eu venci na vida. Isso é a soberba da vida. É o que Jesus está dizendo aqui, ó. É aquele cara que está em cima do telhado e fala, não desce lá não para pegar o dinheiro. Segue rumo ao céu. E aí, eu estava ontem no carro, e eu sei o quanto que o dinheiro faz diferença na vida da gente. E falando para eles, olha, falando para os meus filhos, para todos eles, eu falei, olha, se lembrem disso. Vocês têm que se lembrar disso. Vocês têm que levantar cedo e dar duro, não serem vagabundos preguiçosos. Mas não sejam cobiçosos de todas as cobiças deste mundo. Do dinheiro, da fama, do sexo. Fujam dessas coisas. Fujam. Fujam da cobiça. Levantem cedo, deem o máximo pela família de vocês. Trabalhem pela família de vocês. Poupem dinheiro pela família de vocês. Mas lembrem-se, amem a família de vocês. Amem as pessoas. O dinheiro é uma bênção para servir as pessoas. Por quê? Porque se tem uma característica dos homens que vão ficar aqui, como o texto declara no verso 37, eu acabei de fechar, mas vou ler de novo aqui, ó. Lucas 17, verso 37. E ele lhes perguntou, onde, Senhor, isso acontecerá? Ele respondeu, onde estiver o cadáver, onde vai acontecer o arrebatamento? Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os abutres. Onde houver um morto, espiritualmente falando, ali haverá um anjo do Senhor para recolher os cacos. É isso que ele está dizendo. Esse homem aqui, o cadáver, é o símbolo desses homens mortos aqui, que só se preocupam com as cobiças deste mundo, com as coisas deste mundo. É tolice, é estupidez, é tolice. Amem ao Senhor, sirvam a sua família, trabalhem com afinco e pensem nas coisas materiais como coisas apenas, para que a sua família seja mais produtiva, para que a vida seja mais fácil. Mas é só isso que é o dinheiro. É uma grande bênção nesse sentido. Mas trabalhem pela fé de vocês. E como disse Paulo, pensai nas coisas lá do alto. Vamos ficar de pé?